Na vida, nós precisamos fazer cada segundo valer a pena. Algumas coisas acontecem apenas uma vez. E nós só nos damos conta disso quando sentimos falta de experiências novas. O primeiro beijo, o primeiro namoro, a primeira vez em que você sofreu pela morte de um ente querido, o ditado: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Traz uma verdade: o amanhã pode não ser como esperado. Aqui é Ivan Lima e você é meu convidado para desbravar situações humanas e da natureza que só acontecem uma vez na vida. O ano era 1848 e o lugar, as Cataratas do Niágara. Não sei se você sabe, mas esse grande espetáculo da natureza é um agrupamento de 3 grandes cataratas. As cataratas canadenses, também chamadas de cataratas Horseshoe, as americanas e as Bridal Veil, ou véu de noiva em português. Foi lá no Horseshoe que no século XIX a água deixou de fluir, o que acabou sendo considerado um sinal de que o fim do mundo estava próximo. Após um inverno incrivelmente frio, o grosso gelo, que se formou no lago Erie, começou a quebrar. E entre os dias 28 e 29 de março, ventos muito fortes movimentaram grandes quantidades de gelo ao longo do lago. Os blocos de água congelada passaram pela conexão que Erie tem com o rio Niágara e se acumularam perto da foz, onde formaram uma espécie de represa entre a cidade de Buffalo e Fort Erie. Isso acabou cortando o fluxo de água, tanto no rio quanto nas cataratas, por cerca de 30 horas. Muitas pessoas se juntaram para ver o fenômeno e os relatos daquele dia afirmaram que a experiência foi inesquecível, algo que provavelmente não deve se repetir tão cedo. Existem muitas coincidências pelo mundo, sendo que algumas até são difíceis de acreditar que realmente aconteceram sem a intervenção humana. Para a impressão de jornais, por exemplo, o arquivo é encaminhado para uma máquina, que normalmente faz até o processo de dobra do papel. Então vejam o caso desse jornal aqui. A dobra dele ficou exatamente abaixo da frase em inglês "Isto não é uma coincidência". E ele foi empilhado de forma que a frase se repetisse várias vezes. Seria uma mensagem secreta? O que eu vou contar agora, na verdade, aconteceu 2 vezes, com a possibilidade de uma terceira. E para o bem do mundo todo, eu espero que continue acontecendo nos próximos anos. Estou falando de pessoas curadas do HIV. O primeiro foi Timothy Ray Brown, conhecido como o paciente de Berlim. No ano de 2006, após viver com o vírus por 11 anos e controlar a infecção através de coquetéis de antirretrovirais, Timothy descobriu que tinha leucemia. A quimioterapia não teve sucesso e os médicos resolveram fazer um transplante de medula. A ideia era tentar combater os 2 problemas ao mesmo tempo. Veja, o vírus HIV se instala e reproduz no organismo por conta de uma proteína presente no sangue. Então os médicos partiram em busca de alguém que não produzisse essa mesma proteína e fosse compatível com Timothy. Com a nova medula, ele teria um novo mecanismo de defesa, o que ajudaria a acabar com a leucemia e o HIV. Embora tenha funcionado para vencer o vírus, a leucemia não foi derrotada com facilidade, demandando um novo transplante de medula com o mesmo doador. Já o segundo caso é de um homem chamado Adam Costelleiro, conhecido por Paciente de Londres, antes de divulgarem seu nome. Nascido na Venezuela, ele mora em Londres há quase 20 anos e foi diagnosticado com HIV em 2003. Ele tratou o vírus com bastante força até 2011, quando foi diagnosticado com um linfoma. Até 2016, a batalha dele foi complicada e ele pensou em desistir em vários momentos.
Para ser curado, o procedimento foi similar com o de Timothy. Era preciso vencer a batalha contra o câncer e o HIV ao mesmo tempo. Ele foi curado após fazer um transplante de medula óssea com os mesmos detalhes do primeiro caso, a partir de um doador que não produzisse a proteína. O terceiro caso, chamado apenas de paciente de Düsseldorf, ainda está em andamento, mas sabe-se que o procedimento foi similar aos outros dois. Agora vejam esta foto. Percebem a coincidência? Ela mostra o momento exato em que um cuspidor de fogo se apresenta e a chama, que acabara de surgir, tem o formato da cabeça de um dragão. Vejam atentamente. É quase como se ele estivesse beijando o mitológico animal. A foto foi tirada em 2012, lá em Manila, nas Filipinas, um dia antes do Ano Novo Chinês. Após perder o anel de noivado na própria fazenda, uma canadense chamada Mary Grams o encontrou 13 anos depois. Só que o mais inusitado, ela encontrou a peça envolvendo uma cenoura. Mary já tinha se acostumado com a ideia de que tinha perdido o objeto para sempre, até que a enteada dela o achou, enquanto colhia cenouras na propriedade. Mary disse que provavelmente perdeu o anel enquanto estava se livrando de uma grande erva daninha na fazenda. Ela nunca teria contado o que aconteceu ao marido, que acabou falecendo 5 anos antes do objeto retornar para suas mãos. Em 2012, o mesmo aconteceu. Lina Paulson, uma fazendeira sueca que encontrou a aliança de casamento presa em uma cenoura 16 anos depois de tê-la perdido. Você pode achar que já viu muita coisa nessa vida. Mas aposto que ainda não tinha visto uma lagosta azul. Já ouviu falar? Para você ter uma ideia, esse animal é tão raro que se estima que uma a cada 2 milhões de lagostas possuem essa coloração. Alguns especialistas afirmam ainda que existem poucos registros científicos de lagostas azuis no Brasil. E eles querem estudá-la para saber se a cor aparece por conta da alimentação do animal ou por conta de uma mutação genética. Outro fenômeno raro que a natureza guarda é o chamado raio vulcânico. As imagens são tão surpreendentes que até parecem ter saído de um filme sobre o fim do mundo. Quando o vulcão entra em erupção, ele joga vários fragmentos nas nuvens, que por sua vez costumam estar carregadas com bastante eletricidade estática, devido aos choques entre partículas que ocorrem na atmosfera. Uma vez que os fragmentos se encontram com as nuvens, a estática é liberada em forma de grandes raios. Em outros casos, se as cinzas sobem até altitudes mais frias, o gelo pode contribuir para um desequilíbrio de carga. Quanto mais perigosa for a erupção, maior será o número de raios. Quando o vulcão Calbuco, no Chile, ficou ativo em 2015, uma enorme nuvem de gás e cinzas subiu aos céus, possibilitando o fenômeno. O espetáculo visual também pôde ser visto nas erupções do vulcão Sakurajima, no Japão. Essa é outra coincidência que só vendo para crer. Quando chove forte, é comum que a energia acabe. Algumas regiões sofram com um alagamento e árvores sejam derrubadas. Agora, imaginem o alívio do dono desses carros no momento em que foram buscar o veículo e perceberam o tamanho da sorte deles. Se não fosse pela foto, seria difícil de acreditar que a árvore tinha o formato de tronco perfeito para não atingir os carros. Me conte aqui embaixo se já aconteceu algo parecido com você. Ao mesmo tempo em que irmãos gêmeos podem chocar as pessoas por conta da incrível e confundível semelhança, existem aqueles que você até duvida que sejam parentes. No caso dos gêmeos bivitelinos, também chamados de fraternos, a altura pode ser diferente e até a cor do cabelo. Só que um fenômeno bastante raro permite que os gêmeos venham ao mundo com cores de pele diferentes. Maria e Lucy Elmer nasceram em janeiro de 1997
E enquanto Maria possui a pele escura e os cabelos pretos e cacheados, Lucy tem a pele clara e cabelos ruivos e lisos. Com uma mãe de origem jamaicana e um pai caucasiano, as duas foram formadas a partir de 2 óvulos e têm lá algumas semelhanças. Semelhanças essas que eram mais notáveis quando as duas eram pequenas. O fenômeno também foi visto recentemente em Illinois, nos Estados Unidos, com o nascimento das gêmeas Kalani e Jarani. No caso delas, Jarani herdou a pele negra do pai e Kalani tem a pele branca como a da sua mãe. E ainda há um outro caso. Na Primeira Guerra Mundial, durante a campanha de Galípoli, 2 balas colidiram e formaram uma das coincidências mais impressionantes do conflito. Existem muitas afirmações de como isso aconteceu. Se uma das balas acabou salvando a vida de alguém, ou se, durante o fogo cruzado, elas se encontraram e permaneceram no campo de batalha. A veracidade da foto até foi contestada, com pessoas alegando que elas não colidiram no ar. Fato é que não deixa de ser uma situação que só se vê uma vez na vida. Já aconteceu alguma coincidência digna de nota com você? Comente aqui embaixo e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!